Sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao mais um convite. Hoje estou aqui com a reverenda doutora Ana Esther, ela que é comunicóloga da área de jornalismo, ela também pesquisadora independente, atuante na área de teologia queer e feminista lésbica. E hoje estaremos aqui para um bate-papo para a gente conhecer um pouco das suas vivências e trazer também uma visibilidade à comunidade lésbica que muitas das vezes é muito apagada dentro da comunidade LGBT. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Obrigada, eu queria agradecer demais o seu convite. Pode parecer que eu tô meio desanimada, mas eu tô mesmo. Eu tomei a segunda dose da vacina ontem, me deu uma reação, sensação que eu tô com gripe, febrícula, então assim, eu tô bem down, não sou assim geralmente não, sei que já deve ter me ouvido em algum outro lugar, então eu vou te pedir desculpa, mas enfim, eu não queria cancelar de forma alguma, então vamos tentar tocar, mas eu já adianto o pedido de desculpas aqui pelo meu desânimo, meu corpo tá bem pesado. Não, super entendo e fico feliz que você já está vacinada, em breve já vai estar imunizada aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ana, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como foi para você, sabe? A gente sabe que dentro a nossa percepção dentro da nossa vida costuma mudar, né? E como foi para você no primeiro momento se perceber lésbica? Aqui, menina, eu não posso começar a falar sem mencionar que a gente tem que estar fazendo essa live celebrando, porque o STF manteve a decisão de impedir cultos e missas de acontecerem enquanto a gente está nesse auge da pandemia. Então, graças a Deus ao STF, né? Começar celebrando. Então, você acredita que eu já esqueci a pergunta? Sou dessas, mentira. Você perguntou como é que eu me descobri lésbica? Não, eu tô viajando. Isso, como foi para você se perceber? Então, é engraçado, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Ano que vem é 24, ano que vem é seu ano, guarda isso. Esse ano? Esse ano, eu tenho 41 anos, né? E a gente, enfim, praticamente eu tô uma geração antes de você e como que as coisas mudaram, assim. Na minha época de colégio, né? Você nem se chamam de colégio, mais de colégio, mas a minha época de colégio, nem tinha a palavra lésbica, não era uma coisa que estava na boca de todo mundo. Pelo contrário, assim, tinha aquele rumor, né, na família, porque tinha uma prima da minha mãe que morava com uma prima, mas nunca a palavra lésbica, assim. Então, para mim foi um processo muito difícil entender o que estava acontecendo comigo com relação à sexualidade. E quando eu vi o script das perguntas que você me mandou, tá falando do meu hairstyle, gente. Eu tô vendo o João aqui. João, beijo. Olha que massa esse lateral, mas eu não sei o que eu faço com esse tupete. Eu não aguento mais essa pandemia de não poder ir pro salão e eu e a Nancy, a gente ficar inventando os cortes de cabelo aqui. Então, esse mês, depois que eu tiver imunizado, eu já vou passar no salão e aí vai ser bacana. E a gente tem que fazer uma live especial. Mas enfim, retomando aqui, eu falo demais. Retomando, mas aí, quando você mandou o script para mim das perguntas, eu fiquei me lembrando, né, da primeira vez que eu acho assim, que eu tive um trem por uma mulher, foi na época da novela Mandala. Enfim, vocês não são dessa época, mas era a personagem da Vera Fischer. E eu tinha um CD, o CD, a louca, eu tinha um vinil, eu chamava LP, um long play, para quem não sabe o que é isso. E aí tinha uma capa com a Jocasta, que ela chamava. E eu ficava apaixonada por ele. Então, foi assim, a primeira atração, o primeiro, não sei explicar, a primeira trem que eu tive assim com mulher foi com ela. E é claro que tem a gente que é lésbica, acredito que todo mundo já teve uma professorinha que a gente, que é isso, apaixonada pela professora, mas sem saber mesmo identificar os limites daquele amor romântico, da sexualidade, estava tudo muito muito, 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 muito,
mesmo que eu, enfim, estava experimentando, quando eu tinha 18 anos, porque tinha um negócio que chamava, gente, eu nem esqueci o nome, mas era sala de bate-papo. Acaba que vocês têm isso hoje, mas em outros formatos. E o UOL, tinha um portal UOL, que tinha um tanto de bate-papo. Para tudo quanto é putaria tinha, né? E aí eu entrei numa sala de bate-papo uma vez e eu conheci uma menina. E aí a gente começou a trocar figurinhas, enfim. Ela era de Divinópolis, eu sou de BH. E a gente começou a conversar durante muito tempo, assim, só online. Só que enquanto a gente conversava, eu fingia que era homem. E essa foi a minha primeira pegada, assim. A primeira vez que eu consegui chegar numa mulher foi fazendo de homem, né? Enfim, mas aí acabou que um dia a gente teve que conversar pelo telefone, aí, mas ela falou que já sabia, não sei como ela já sabia, mas diz ela que já sabia. E acabou que a gente ficou junto um tempinho, assim, foi bom, foi a primeira experiência. Mas eu comecei com a vida sexual muito nova, MSN, tô vendo aqui, gente, tem muita gente velha assistindo essa live. Eu comecei a vida sexual muito nova, então, assim, e eu já fiquei com meninos e meninas, até hoje eu fico com meninos e meninas, mas eu acho que a minha posição no mundo, assim, o meu chamado no mundo é um chamado lésbico. Você falou um negócio muito interessante, porque, assim, nas escolas passou a se trabalhar o tema de sexualidade, né, de forma transversal de 98 para cá. Mas ainda assim, não é trabalhada as questões de orientação sexual para a gente ter um entendimento. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de se perceber, de descobrir ou pensar sobre a nossa orientação sexual, já quando a gente já está muito maior, porque a gente não tem essa informação. A gente não via representatividade na televisão, a gente não via representatividade na literatura, até porque se a gente for pegar ainda hoje, literatura que vai abordar questões de sexualidade ainda não é voltada ainda para público menor de idade, geralmente é para conteúdo para maiores de idade, e geralmente não tem esse acesso, né? A gente não tem esse conhecimento. E antigamente, né, também não tinha tanta internet, né? A dificuldade da internet é para a gente conseguir essas informações. Eu também demorei muito para me entender como gay, porque eu não tinha informação. Eu sabia, eu me entendia, me percebia como um menino que tinha atração por menino, mas a definição gay, eu só vinha entender isso muito tempo depois. E assim, e isso chama muito a nossa atenção, porque muitas das vezes a religião acaba sendo que apresenta as questões de orientação sexual a partir dos textos bíblicos, né? De não deitar um homem com homem e mulher trocar os seus hábitos naturais, né? Então, assim, muitas das vezes essa o primeiro contato, e daí que vem aquele choque, né, pra gente, porque a gente vem e passa a entender como abominações, porque é assim que muitas das vezes as igrejas passam. E como foi para você no contexto da sua família, seus amigos, depois que você começou a falar sobre sua sexualidade? Então, lá em casa, lá em casa eu não falei, não. Eu brinco assim, mas é verdade. Eu nunca sentei com os meus pais, a gente teve uma conversa, tipo, agora eu vou me assumir lésbica. Eu nunca. O que aconteceu na minha realidade foi, eu tinha 24 anos de idade, eu conheci uma mulher, eu sou lésbica, então fica atenta a essa questão. Então eu conheci uma mulher e a gente em um mês decidiu casar, morar juntas. E à época eu estava com um emprego muito ruim. E eu falei assim para o meu pai se ele bancava um transporte para mim, que eu queria mudar de casa para morar com uma mulher. E foi isso. Essa foi a única conversa assim, que a gente teve de eu sair do armário. Assim. Eu não precisei falar o que eu ia fazer com essa mulher na casa dessa mulher. Mas enfim, mas o que foi pior para minha família... meus pais são católicos, minha mãe tinha, nessa época, eu acho que ela estava mais envolvida com kardecismo,
Mas eles não eram caretas. Hoje eles são muito mais caretas. Assim. Eu ter saído do armário acabou com a vida deles nesse sentido. Mas para mim foi uma saída tranquila. Assim, não teve nenhum tipo de enfrentamento. Não, meus pais não eram adventistas. Estou vendo a pergunta aqui. Mas o que foi difícil para eles é porque não bastasse eu ser lésbica, eu saí para morar com uma mulher 19 anos mais velha do que eu. E aí meu pai pirou, porque tinha uma novelinha na época, tinha uma novela, vou esquecer o nome, toda vez eu falo dessa novela, alguém tem que me lembrar. Mas e tinha um casalzinho novo, era a Aline Moraes com a menina novinha. Aquele casalzinho lésbica, as duas femininas. E meu pai falou assim, por que você não arruma uma namoradinha assim? Eu nunca respondi essa pergunta, mas enfim, então, além da saída do armário como lésbica, eu saí do armário num relacionamento intergeracional já no começo, assim, já como primeiro relacionamento. E aí isso foi bem difícil para mulheres apaixonadas. Aí, tô vendo, gente, tem gente velha aqui no grupo também. Mas foi isso, então, mas ele me ajudou, tô vendo que perguntaram aqui, mas ele me deu dinheiro para sair de casa, enfim, e depois ele apoiou, depois de alguns anos, depois de 3 anos, ele até me deu um carro, que eu tava morando muito longe, enfim, mas eles são gente boa, sempre aceitaram as minhas companheiras, super bem, apesar de serem assim, com todo respeito a isso, tem gente de direita, mas eles são bolsonaristas e são pessoas muito equivocadas no sentido da compaixão e do apelo aos direitos humanos. Mas fora isso, eles, enfim, sempre manifestaram amor. Então, para mim foi fácil. Então, quando eu chego diante de uma situação que a gente chega, né, a gente que está nas redes sociais, diante de tanto sofrimento das pessoas dentro de casa, assim, eu chego com compaixão, mas sem a experiência da dor, do sofrimento de ter que se assumir em casa. Para mim, tenho certeza, foi muito mais difícil assumir para mim mesma. E para você, como, assim, agora você falou que foi mais difícil para você, como que foi o momento, você e você pensar sobre isso? Desculpa. Então, quando eu me entendi lésbica, porque você viu, né? Você falou aí que eu sou formada em jornalismo. Desculpa, gente. E aí eu saí do colégio, fui direto para a faculdade de jornalismo, e tinha um encontro de jornalismo, chamava, acho que esqueci o nome do negócio, mas o nome fictício era Eneconha. O trem era muito louco, Então, assim, lá todo mundo era gay, lésbica, e todo mundo se pegava, e era assim, era um Woodstock, né? Esses eventos anuais da comunicação. E aí, ali eu estava assim, muito sensível ao tema, estava vivendo aquilo pela primeira vez, só que ao mesmo tempo eu tinha conhecido um grupo de missionários norte-americanos que eram batistas e presbiterianos, que estavam compartilhando o evangelho comigo. Então eu me converti à fé evangélica. Então aí foi uma loucura para mim, porque você imagina, você está se descobrindo lésbica e de repente se descobre evangélica. Aquilo foi não sei, eu não tenho nem a palavra, assim, eu quero ter respeito às doenças mentais, mas foi um momento de esquizofrenia, assim, porque eu não conseguia lidar com aquele tanto de informação e com aquela dor que eu estava sentindo, né, de eu sou isso ou eu sou aquilo? Qual que é a minha identidade? A minha identidade está na sexualidade ou está na minha fé em Jesus? Então, esse foi um momento bem complicado, assim, de me perceber lésbica e cristã, tudo ao mesmo tempo. Então, você tocou a outra questão, né? De como foi, né, sua experiência religiosa. Você falou que seus pais são católicos, né? E como que foi? Você cresceu na fé católica e depois que você chegou o momento daí na graduação de se perceber evangélica? Então, eu cresci em lar católico, mas eu não tive aquela tradição católica, não. Eu fiz a primeira comunhão, mas eu não fiz a crisma, por exemplo. Mas eu estudava num colégio católico bem tradicional de Belo Horizonte, chama Santa Doroteia. E
E à época eu não sabia o que eles estavam fazendo ali comigo, porque os professores, a gente tinha uma disciplina de ensino religioso, e todos eles transitavam pela teologia da libertação. Então, de alguma forma, meu coração estava sendo inundado por uma semente de teologia da libertação, que só 20 anos depois eu ia ver os frutos desse trabalho deles. Mas eu tive pouquíssimo envolvimento com a igreja católica. Minha mãe, no período que ela teve envolvida com o kardecismo, que a gente tinha os cultos no lar, eu gostava mais do que, enfim, visitar a missa, fazer parte de missa. E aí quando eu me converti à fé evangélica, era tudo muito novo. E tô pensando aqui agora, eu acho que foi pior para os meus pais eu me assumir evangélica do que eu me assumir lésbica. Porque eles tinham muito preconceito com evangélicos. Porque meus pais, enfim, eles não estão aqui online, eu não estou nem honrando eles aqui, mas eles, né, além do racismo religioso, que existia um estigma da fé evangélica, que era gente pobre, periférica, graças a Deus, né, tem gente muito pobre, muito preta e muito periférica nas igrejas evangélicas, que eu acho que é isso que dá pulsão para a gente continuar como um movimento importante. Então, eu acho que houve para mim essa dificuldade, assim, de me confessar evangélica. Quando eu estava numa igreja, era batista presbiteriana, o pessoal, eles montaram uma igreja em Belo Horizonte. Mas quando eu fiz a transição para uma neopentecostal, nossa, aí foi difícil, porque eu era daquelas, né? Eu usava pano de saco, fazia jejum de 3 dias, morei 3 meses em Jerusalém, servindo ao povo judeu, e hoje mas rememorando aqui o Holocausto, todo o meu amor ao povo judeu, que, enfim, aprendi a amar justamente por causa da fé neopentecostal, assim, que era uma pegada muito messiânica, não sei se você está aproximado desse tipo, assim, mas enfim, mas foi ali que a bagunça começou mesmo. Então, assim, eu fiquei muito curioso, porque na sua matéria você fez uma matéria no ano passado, vou explicar como eu conheci você, né? Meu amigo faz mestrado em Ciência da Religião na PUC São Paulo. E ele falou que, assim, ele tinha me deu inclusive um livro do André Muscopf, falando assim, você precisa conhecer esse conteúdo, mas você também procura sobre a Ana Esther, que vai ser muito importante para você. E eu conheci você no ano passado, durante a pandemia, e comecei a criar uma admiração muito grande. E descobri que você era colunista da revista Censo, e comecei a ler. E no ano passado, você fez um artigo de 21 de dezembro, falando sobre o final do ano e como que foi para você receber o título de doutora no final de 2019 e o título de reverenda em 2020, em fevereiro de 2020. E aquilo me tocou muito, 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 porque no Adventismo, quando a gente vai imaginar o Adventismo aqui no Brasil, não temos pastoras, né? E eu sou apaixonado pela ideia de mulheres no ministério, mulheres assumindo a parte clerical, sabe? Porque é importante a visão de uma mulher administrando uma igreja, conduzindo espiritualmente, porque é diferente, ela vai ter uma percepção diferente, e isso é importante, né? E eu comecei a estudar isso em 2014, sobre mulheres no ministério adventista. E encontrei o seu texto, que veio de encontro a mim. Porque no Adventismo acontece muito parecido com o que você narrou lá sobre a sua história, que é o seguinte: as mulheres pastoras no Adventismo, para elas conseguirem receber o seu chamado, muitas das vezes ela precisa chegar até o doutorado para receber esse reconhecimento. E você você apresenta ali no seu texto a questão de o título de reverenda e doutora, né? Porque eles vieram casados, né? Vieram combinados, porque muitas das vezes não é reconhecida a mulher, e você ali como doutora teve um reconhecimento duplo. E eu queria muito saber como foi para você esse momento de até se tornar reverenda da ICM.
Nossa, difícil resumir essa história aqui, gente, porque é uma história muito longa, muito louca. Porque quando eu estava nessa igreja neopentecostal, que eu não costumo falar a denominação, não, porque se eu falo, tem muita gente que conhece, mas eu tenho muito respeito pela denominação, enfim. Mas era uma denominação que tinha a sede em São Paulo com uma mulher na liderança. E era uma igreja de mulheres, e estava num movimento, não sei se você lembra disso, que chamava G12. Então era assim, a mulher era a bispa, a apóstola, e ela tinha os 12, que tinha os 12, que tinha os 12. Então eu era 144 dessa mulher. Então eu achava que eu era assim demais, sabe? Eu achava que eu estava arrasando. E aí eu tinha um desejo de estar, enfim, à frente da igreja, porque isso acontecia. Principalmente porque eu tinha aquele discurso que a igreja amava, que era da ex-lésbica, né? Enfim. Ai, agora eu sou ex-lésbica. Mas, enfim, então eu estava aí. Mas quando você mandou o script para mim, falou assim, fala do seu chamado. Eu falei, gente, eu não tenho um chamado. Eu não tenho chamado. Eu sou uma pessoa atrevida e que, para existir, eu tive que me vestir do que eu chamei naquele texto da capa da visibilidade. Porque se eu não tivesse o título de reverenda, eu não estaria ocupando os espaços que eu estou ocupando. Isso é um conflito para mim, é um conflito muito grande. Porque eu ter que entrar dentro de um sistema que eu abomino, que me faz mal, que hierarquiza as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos afetos. Entrar dentro de um circuito de opressão e fazer parte daquilo. E como que você não legitima, sendo que você está dentro daquele sistema? Então, assim, foi um processo muito longo, assim, entre a minha primeira entrevista para a ordenação e eu ser ordenada, demorou 3 anos. O pessoal acha que é de uma hora para outra, né? Demorou 3 anos, porque acha que a igreja de gay e lésbica é tudo brincadeira. Não, é sério. E nesse processo de 3 anos, assim, volta e meia, não vou fazer, não vou. E aí, mesmo depois de ser ordenada, eu te confesso que eu passei muito conflito. Sei lá, 2, 3 semanas, eu estava conversando com um tanto de gente sobre isso, falando assim, eu vou abrir mão do meu título de reverenda porque está me adoecendo. Fazer parte dentro, para estar dentro desse sistema que me adoece. Que me adoece, porque por mais que diga que mulher está na liderança, não está. Não tá. Quem está coordenando tudo são os homens. Então, assim, para nós mulheres, é um espaço de muita violência. E a violência religiosa, a violência simbólica, ela mata e mata aos poucos, sabe? Então, assim, então é um tema muito delicado para mim. Manter o título de reverenda, mas você percebe a importância, porque eu não estaria conversando com você aqui hoje se eu não fosse reverenda, eu não estaria em tantos espaços que eu tive durante o ano passado e esse ano se eu não fosse reverenda. E o título de doutora me ajuda, mas eu acho que para as coisas que eu tenho feito, o doutora não está fazendo nem diferença. A não sei quando eu estou na academia, eu tenho tentado me manter na academia, porque eu acho, enfim, é um tipo de produção que me agrada muito. Eu acho que eu posso ter um impacto grande no mundo por meio da minha produção acadêmica. Mas, por outro lado, a questão de ser reverenda, eu vi ali, como que você ressignifica? Gente, por mais que você tente ressignificar, as coisas não funcionam assim, né? As coisas funcionam ainda dentro de uma hierarquia patriarcal. Então, criar fissuras nesse edifício do patriarcado é difícil. Por isso que a gente precisa de gente por perto, sabe? E por exemplo, no Brasil, me sinto muito sozinha. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo é reverenda lésbica. Aí, não, às vezes me chamam só por isso, porque estão procurando uma reverenda lésbica. Aí não acha, né? Aí me chama, então, assim, para cumprir cota. Então, é um espaço de muita solidão, assim, porque a dinâmica dessa opressão, ainda por causa do sexo, né? Ela ainda é muito violenta, mas eu acho que é um movimento que precisa ser feito, e vai precisar ser feito. Então, assim, eu tô num movimento de, sabe,
chamar a gente para vir, chamar a gente para sair do armário, chamar a gente para entrar nas igrejas, chamar a gente para tomar os postos de poder dentro da igreja, para a gente fazer essa fissura também por dentro. Então vai ter gente que vai sair, vai abandonar, falar não dou conta, vai ter gente tipo eu que vai ficar sofrendo, mas vai ficar dentro, outras que vão ficar porque acham que tem um chamado mesmo, mas não, eu não tenho chamado, eu tenho um desejo de que, de alguma forma, a gente promova algum tipo de alívio para as pessoas que estão dentro desse sistema. Espero que eu faça algum sentido, assim, porque é um tema de dor, então muito apaixonante, então eu fico meio confusa. Sim, assim, isso para mim me toca muito, porque assim, quando eu comecei a estudar mulheres no ministério, como as igrejas começaram a aceitar mulheres no clero, né? O que começou a se aparecer, né? O que as igrejas tradicionais começaram a usar do porquê eles não aceitariam mulher. Eu já vi teses absurdas sobre isso, que eles não aceitariam mulheres, exatamente porque abriria espaço para LGBTs dentro das igrejas. E assim, isso fica tão gritante de que até hoje, quando a gente vê a igreja tradicional, ou quando um pastor deixa o ministério, ou uma pastora deixa o ministério por conta da sexualidade, as pessoas vão e caem batendo e sempre vem falando assim, vem com aquele discurso assim, saiu porque não aguentou, saiu porque foi entregue pro diabo. Já vi comentários assim, e eles esquecem que existe uma pessoa ali por trás, e assim, parece que eles querem, muitas das vezes as denominações querem o título. Para eles é muito mais importante alguém com título de ex-lésbica, ex-gay dentro da comunidade deles, e para falar assim, eu tenho um pastor ex-gay, uma pastora ex-lésbica dentro da comunidade, é muito mais importante do que as pessoas, né? E assim, o acolhimento fica totalmente de lado, e acontece exatamente isso do patriarcado, né? Porque assim, muitas das vezes dito assim, porque se você tiver uma pastora e se essa pastora engravidar, ela vai ter que ficar afastada por um tempo porque ela tem que cuidar do filho. E assim, a gente começa a ver os absurdos que são impostos pelo patriarcado dentro das igrejas. Não, a gente não pode porque, com certeza, se o filho da pastora passar mal, ela não vai poder ir para a igreja, então ela não vai poder assumir as responsabilidades dela, então é melhor um homem assumir porque ele não vai ter que ir. E assim, ainda tira o homem da responsabilidade de ter que cuidar dos filhos, sabe? E isso me preocupa. Isso me preocupa porque a gente está perdendo a diversidade, né? A gente está perdendo tudo em nome de uma em deixar tudo padronizado ali dentro da igreja, quadradinho. E a troco de quê? Aí vem a cultura higienista dentro da igreja. Quem não está dentro desse padrão, sai, fora. E sim, pra quê, sabe? Pra quê? Eu sempre fico me questionando, por que isso? A troco de quê? As almas não importam, a pessoa não importa, sabe? E quando você vem com seu título no final da matéria, eu acho aquilo incrível, você vem e fala assim, reverenda Sapatão, caminhoneira, filha de Yansan, e aquilo, assim, é muito importante, sabe? Porque, assim, te devolve sua identidade. Você é reverenda, mas você é tudo isso, sabe? Te traz, assim, e esse texto alegra meu coração. Quando eu te vi na terça-feira lá no evento do Evangelics, e assim, eu só lembrava daquele texto, aquilo me deixou o coração, sabe, bem quente, sabe? Porque tava ali uma pessoa que é importante pra mim, sabe? Eu tô muito grato por esse momento em conhecer sua história, sabe? Porque, assim, se a gente não tiver esse diálogo, a gente começar a falar com as pessoas que muitas das vezes se mantêm dentro da religião, ali, uma religião opressora, porque acha que não vai encontrar acolhimento em outros ambientes, é para isso que a gente existe, para mostrar, sabe? Olha, eu tô dentro do adventismo, eu me identifico com a igreja adventista, mas eu tô ali, sabe? Eu passo por essa dor de que, olha, você não pode ser gay, você não pode mais, não sei o quê, você é escanteado para ir pro banco, porque você não vai poder mais fazer sua atividade, você não pode fazer nada. Mas se não tiver alguém para ser a voz dentro do adventismo, que assim, eu entendi como meu chamado dentro do adventismo, mostrar para essas pessoas, olha, você pode ser gay, e você pode ser lésbico, você pode ser LGBTQIA,
E você pode ter sua fé, independente disso tudo. Você precisa filtrar, sabe? Porque senão a gente morre, sabe? A gente morre. E eu sempre falo assim, se você não está se sentindo bem aqui dentro do Adventismo, procure uma igreja que te acolha. Procure uma fé que vai te acolher. Porque nem todo mundo vai aguentar essa pressão. E assim, quando você fala sobre a capa da visibilidade, aproveitar, significar, né, esse momento que você está aí, essa passagem como reverenda, é muito importante, porque incentiva outras pessoas também que recebem um chamado ou que veem a importância da gente ser ativistas e militantes por essa causa, eles se sintam representados, porque a gente sabe, né, quando a gente vê a gente se sente mais forte para conseguir lutar, porque a gente tem um referencial. Oh. Não, que lindo. Eu fico emocionada mesmo, porque, enfim, você lê o texto, você vê a dor que tem. Assim, tem a emoção do texto, mas tem a dor que está por trás da dinâmica da dificuldade, da gente continuar nesse exercício, e um exercício que é tão solitário, né? Assim, o nome da sua página é Gay e Adventista. E às vezes é um trabalho solitário, né? É você fazendo e levando, mas é levando para que chegue um dia uma lésbica fala assim, eu vou fazer também uma página lésbica e adventista. E a gente vai, de repente, a gente vai multiplicando, porque a gente não tem interesse algum em ser uma voz representando todo mundo. A gente tem um interesse em permitir que essas outras vozes também sejam ouvidas, né? Gente, eu tenho 41 anos de idade, meu ministério não vai durar muito. Então, assim, eu tenho interesse em que, de alguma forma, o que eu estou produzindo chegue a cada vez mais pessoas. Por isso, assim, eu me preocupo muito pouco. Ai, que livro você já publicou? Eu me preocupo em produzir conteúdo que as pessoas vão ter acesso. Então, por exemplo, fazer um artigo na Censo é de graça. Então, as pessoas podem chegar lá, podem ler gratuitamente. Eu vi que tem gente perguntando aí, mas eu brinco que com os meus amigos mais íntimos, né? O João, se ele estiver aqui ainda, ele sabe que eu falo que eu sou pata. Que pata é aquele negócio. Pata voa, mas não voa bem, nada, mas não nada bem, anda, mas não anda bem, mas faz isso tudo. Então, o Ministério LGBT é nessa dinâmica, assim, da gente tentar dar conta de tudo, de todos os espaços, falar em cada vez diferentes espaços também, porque alguém vai ouvir. Uma pessoa vai ouvir. Esse dia eu fui num programa, fim de carreira, um negócio fim de carreira. Ontem o cara até me mandou um WhatsApp, eu nem respondi. Fui super mal educada, porque eu falei assim, eu não vou nisso nunca mais. Mas era um enfrentamento, assim, eu indo e um pastor, tinha um padre metendo a pedra e eu lá. E eu falei, eu tô aqui por causa de uma pessoa. Se uma pessoa olhar pra mim e falar assim, nossa, ela é muito sapatão, é possível ser isso também? É possível estar nesse lugar também? Eu acho que, enfim, tô satisfeita, pronto, missão cumprida e vamos tocar o barco, né? Então, eu fico feliz pelo seu carinho e também te parabenizo porque você também tá fazendo isso. A gente, a partir das nossas experiências de fé, assim, sempre respeitando o limite da saúde, né? Da saúde física, da saúde mental. Eu me lembro quando teve aquele bafafá da Igreja Batista da Lagoinha, eu fiz um vídeo, nada a ver, e foi meu vídeo mais visto, que eu falei assim, sai dessa igreja. E eu não sou dessas, eu acho assim, você tá lá, você tem um grupo de apoio, ainda que a igreja não te dê suporte, tá? Mas você tem um grupo de apoio, continua. Por exemplo, o João tá aqui, católico, a igreja católica em si, enfim, não é favorável, mas os grupos se organizam, se articulam e sobrevivem com amor, com uma missão e criando fissuras a partir de dentro, né? Então, eu acho que a gente vai ter que estar ocupando esses espaços de alguma forma, assim, as pedras vão falar, né? Se a gente se calar. Então, eu acredito que Deus está movendo e capacitando a gente. Essa troca é importante para que a gente vá se reanimando, né? Porque é tanta notícia ruim que você fala, nossa, agora eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas a gente vai se retroalimentando e se encorajando. Assim, você falou uma questão da solidão, né, que a gente costuma passar dentro desses meios. E é muito real essa questão da solidão.
Porque, assim, essa questão do isolamento, essa marginalização que a gente começa a sofrer. Porque, assim, só tem um, sabe? Só um que teve coragem de dar cara a tapa, só o outro que teve... E a gente não quer ser só o um. A gente não quer ser o único a ser visto. A gente quer mais pessoas com a gente, exatamente. Porque, uma vez, naquela questão do racismo, quando o George morreu no ano passado... que mostraram a questão de que a Globo exibiu 2 pessoas brancas falando sobre racismo. Aí questionaram na internet, eles fizeram um painel com jornalistas pretos, né? E aquilo foi muito importante. Passa uma representatividade quando você vê alguém parecido com você. Só que entra uma outra questão, porque quando a gente está vendo um sistema assim, a gente sempre vê as mesmas pessoas, porque exatamente isso, não tem dado espaço a outras pessoas para falarem, sabe? Não é porque a gente quer ter a nossa agenda cheia para falar em todos os grupos, não. É porque tem a dificuldade de se encontrar outras pessoas para falar com a gente, porque as pessoas não têm coragem devido a esse sistema opressor, que não dá espaço para a pessoa entender que é possível coexistir a fé e a sexualidade, sabe? E assim, e a gente começa a ficar muito isolado. Aconteceu um episódio no ano passado, de que eu uso o título de gay adventista, né? E um pastor famoso no adventismo, com uma igreja super lotada, e que tem uma visibilidade muito grande online, ele citou uma postagem que eu fiz no ano passado e falou o seguinte: só se for advento do diabo, né? Filho do demônio, ainda falou assim. E tenta desumanizar a crença do outro, desrespeitar, e esquece a questão de liberdade de consciência e liberdade religiosa. Eu, devido à minha consciência, eu posso, nesse momento, enquanto eu me identifico como um adventista, eu usar o termo adventista. E para eles parece algo impossível, né? Assim, trouxe uma notoriedade naquele momento, por ele ter falado, inclusive, o nome, trouxe. Mas eu fico imaginando o quanto falas assim, vinda de pastores, machucam. Quanto falas assim da pessoa que está liderando uma comunidade religiosa, machuca e mata espiritualmente o membro e a membra que está ali nos bancos, e também pode levar à morte mesmo, à morte física, a ponto da pessoa se suicidar, sabe? Ou de alguém que é alimentado com um discurso desse, um familiar que é alimentado com um discurso de ódio desse dentro de uma igreja, começar a atacar psicologicamente esse familiar, sabe? E isso me machuca, aquilo me machucou. Assim, falaram no início, né, a questão da gente ressignificar isso, eu tive que tentar ressignificar aquilo. Naquele momento, eu entrei em contato com ele para perguntar o porquê ele fez aquilo. Ele simplesmente falou assim: foi um mal entendido. Falou isso, sabe? Mas ele falou diretamente, ele citou o nome, citou a postagem, citou tudo, sabe? E fala assim que foi um mal entendido. Tudo bem, pode ter sido mal entendido. Aquilo, naquele momento, não me machucou diretamente quanto o Jonathan, sabe? Mas aquilo, a quantidade de mensagem que eu recebi de pessoas que se sentiram feridas porque estavam assistindo aquele sermão, foi, sabe? Aquilo me machucou. Aquilo me machucou muito mais do que as palavras dele, porque pessoas que estavam ali tiveram a sua fé violada, foram abusados espiritualmente a partir de um discurso desse, sabe? Sem qualquer carinho com o membro, sabe? Porque eu penso assim, o adventismo tem o direito dele, né? Como liberdade religiosa, de se posicionar contra as práticas homossexuais que eles chamam, né? E contra a identidade transgênero, né? Eles podem se posicionar quanto a isso. E eles podem falar que a pessoa pode ser celibatária, mas eles não têm direito de impor. Eles não têm esse direito de impor e alimentar um discurso de ódio, sabe? Quando a gente vê o que o STF falou sobre o que seria LGBTfobia, eles falam muito claro isso, de que tudo bem, sua liberdade religiosa é respeitada, desde que você não incentive o ódio. Você não patrocine o ódio a partir da sua palavra, sabe? E aquilo ali saiu matando, sabe? Saiu matando as pessoas que estavam ali espiritualmente, psicologicamente, porque aquilo machucou, sabe? Machucou aquelas pessoas. E por isso que eu sempre bato na tecla para as pessoas, assim,
não está se sentindo bem, procura um lugar onde você vai ser acolhido. Você não tem que ficar num lugar que te faça mal, sabe? Porque machuca para a pessoa. E muitas das pessoas se suicidam. Porque a gente não tem que esperar achar que é só questão do filme, né? De Orações para Bob, que a Mary teve que acontecer a morte do Bob para Mary repensar, sabe? Para uma mãe repensar. Não, você não tem que chegar a esse ponto, sabe? De sua saúde mental ser totalmente danificada devido a esse... não é danificada a palavra, mas ser machucada, sabe? Você não pode ser machucado devido a um discurso desse e a gente se esquecer, isso é anulado devido a uma fé, sabe? Eu entendo que a fé é importante, falo para as pessoas desenvolverem a fé dela, ou se ela se entende a ter, mas que mantenha a saúde dela mental, sabe? Mantenha, porque nada vale a nossa saúde mental e a nossa paz, né? Discurso religioso, ameaças, né? Porque muitas das vezes o discurso religioso vem da teologia do medo, né? Se você não aceitar a Deus, você vai pro inferno. E vem com aquela coisa pesada que a pessoa acaba se machucando psicologicamente para se manter ali dentro de um padrão humano, né? Que a gente às vezes esquece disso, é um padrão criado pelo homem, que não é Deus falando. O mandamento de Deus é amar, sabe? Ame, sabe? Sempre amar, na dúvida ame. Mas não, vem aquele discurso de ódio muitas das vezes. Por isso, assim, eu fico muito feliz quando vejo iniciativas como a sua, você falando no Instagram. Hoje em dia, né, com o advento da internet, isso é muito importante, esses espaços. O Evangélicos, Católicos pela Diversidade, Mãe pela Diversidade, esses movimentos todos, sabe? Tenho da outra igreja que é muito conservadora, mas também tem um grupo de apoio, a Congregação Cristã no Brasil, né? Que também tem grupo para LGBTs, sabe? São coisas importantes. Tem também algumas pessoas da Testemunha de Jeová que também estão começando a se unir, sabe? Eles são de crenças muito tradicionais, mas eles querem manter a fé deles, eles estão se unindo, e isso é importante, sabe? É quando a gente começa a convidar pessoas de denominações diferentes e mostrar, opa, nós existimos, estamos aqui e queremos ajudar vocês, sabe? Eu acho esses momentos muito importantes. Né? Eu faço parte de uma ONG na África do Sul, chama Global Interfaith Network. E lá o nosso trabalho é um trabalho na ONU, mas é de advocacy na ONU, assim, para levar pessoas LGBTs de fé, porque o que se diz, né, assim, a respeito das questões LGBTs é que as coisas são incompatíveis. A gente não pode pensar LGBT e pode pensar fé, porque é justamente a fé que oprime, que mata, enfim, que promove a LGBTfobia, os discursos de ódio contra as pessoas LGBTs. E o nosso discurso é o discurso justamente inverso, que é esse que você está narrando aqui a partir das nossas comunidades no Brasil, assim. Da gente identificar esses grupos, essas redes de apoio que já existem, que estão se articulando na base, para a gente criar um movimento maior, né? Assim, você citou aí, eu vi que o reverendo Jean, ele entrou aqui perdi o nome, Rainbow Sangha, grupo budista LGBT. Então o Gui também, o pai de santo Gui Watanabe, ele entrou aqui também na live. Então são pessoas que estão articulando questões de gênero, sexualidade, diversidade dentro das suas comunidades, dentro dos seus grupos religiosos, assim. Eu sei que, enfim, como você me acompanha, você sabe que eu estudo uma teóloga que chama Marcela Altausrid, e a Marcela, uma das teses da Marcela é que a libertação dos nossos corpos, das nossas sexualidades, ela implica na libertação de Deus. Então a ideia não é tirar só a gente do armário, a gente tira Deus do armário, porque o que a gente precisa mudar de cara são essas imagens opressivas de Deus, de um Deus regulando as nossas vidas, nossa sexualidade, os nossos afetos. Então é lógico que as pessoas vão ter muito medo da gente dentro da igreja, porque não é só o nosso corpo que está lá, não é só a nossa presença, mas é uma mudança de tudo aquilo que a gente chama de teologia sistemática, desses grandes dogmas, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é Jesus, porque a gente vai mudar isso, porque
enfim, se você olha no Jesus na perspectiva gay, eu não tô falando que Jesus é gay, mas eu tô falando que Jesus é um cara que não tá nem aí se eu não sou gay, porque ele quer o corpo na integralidade, ele é o corpo em si, ele é o corpo encarnado. Então, assim, se eu tô falando Deus e a questão LGBT, não tô falando de Deus gay, mas eu posso falar também, mas eu tô falando de um Deus que ele tá permeando toda a nossa diversidade, que ele celebra a nossa diversidade a partir de si. Então, você cria outros códigos para entender a criação, para entender como que para onde a gente vai, de onde a gente vem, qual que é o nosso sentido. Então, a ideia de tirar Deus do armário e tirar tudo isso que está mofado dentro do armário, nos impedindo de criar realmente o reino de Deus na Terra, de criar aqui uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente possa verdadeiramente pensar as coisas de maneira estendida, não mais olhando só para a gente, porque olhar só para a gente nos envenena, né? A gente vem agora, quem é cristão que está na live, a gente vem da ressurreição, da celebração da ressurreição do Cristo. Jesus, a ressurreição dele implica na ressurreição da comunidade. Ele não ressurge em um, ele ressurge em todos, né? A ressurreição comunitária. Então, que é um ideal que é fundamental para a gente. Então, a gente precisa se articular. A demanda é enorme, a gente se articular dentro das nossas comunidades de fé, se articular entre nós, entre os nossos coletivos, criando redes de sociabilidade para que a gente possa avançar e criar novas pautas. E a gente está, de alguma forma, não só criando as fissuras, mas recriando algo novo, né? Algo inesperado a partir da celebração do que a gente é de verdade. É exatamente isso. E assim, eu quero deixar aqui uma dica. A gente falou, né, sobre a questão da solidão, né, que a gente passa na liderança. O Evangelics está desenvolvendo um curso de liderança, inclusive a doutora Ana Esther vai estar desenvolvendo um módulo lá. Vocês podem procurar o canal, saber as informações, porque eu acredito que é muito importante isso, porque assim, não só para a questão de desenvolver liderança, mas você que talvez está no momento de que entender a teologia da afirmativa, acho que esse é o momento para vocês buscarem um conhecimento, e um conhecimento assim que vai vir com muita qualidade para vocês, sabe? A doutora Ana, ela é da área, né, de teologia queer e teologia feminista lésbica, e isso vai ajudar muito vocês. Ela vai desenvolver um módulo lá, sabe? Por favor, gente, procurem saber isso, procurem se manter atualizado quanto às informações, porque muitas das vezes a gente também acaba fazendo mal a nós mesmos porque a gente não tem informação. E a gente acaba pecando por ignorância no sentido de informação, que eu não sei, acabo me fazendo mal e não vou melhorando a nossa qualidade de vida. Então, esse é o convite que eu tenho para vocês. Ana, conta pra gente onde a gente pode encontrar você e a Igreja das Comunidades Metropolitanas. Então, eu tô aqui no Instagram, né? Quem não me segue, por favor, vamos lá seguir. Eu não tô ganhando nada com isso. A gente produz o conhecimento aqui porque a gente tem amor e paixão pelo reino de Deus e por Jesus, por mais que digam o contrário, e por Yansan e Obaluaê, porque eu sou filha deles também. E lá na minha página tem, você falou em dicas, tem naquela destaques do Stories, tem um destaque para livros. Então, assim, tem muita bibliografia boa, acessível. A gente não tem muita bibliografia disponível no Brasil, né, em português, mas ali tem alguns exemplares, umas dicas boas para quem quer ter aproximação, principalmente com as questões da Bíblia, né, que é sempre o que pega, assim. Eu sempre gosto de sugerir também o canal do YouTube do Alexandre Feitosa. Ele é um cara para você convidar que talvez a especialidade dele é Bíblia. Então, assim, falar sobre Jesus, Jonatas e Davi, Ruth e Noemi, texto de Levítico, essa temática ele chama Alexandre Feitosa. É um cara bacana assim, para o seu público do canal. Eu tenho uma vez por mês, eu tenho a coluna na Revista Senso, revistasenso.com, tudo disponível. Estou fazendo uma série sobre os 10 mandamentos. Estou indo agora para o terceiro texto da série.
me acompanhe lá, porque acaba que toda semana, mais ou menos, a gente está em algum lugar conversando com pessoas diferentes, mas já tem muita coisa que já foi produzida lá. Eu sempre, se você tiver quer uma dica de alguma coisa para assistir no meu canal, você vai lá no meu canal, nos vídeos, vai em Saudade de Deus, que eu acho que é o vídeo que teve mais repercussão, para principalmente quem largou mão de Deus, de igreja. Eu acho que é um vídeo curtinho e é bom para pensar as questões da fé também. E vamos seguindo juntos, né? Eu te agradeço demais esse convite. Eu te pedi para que a gente cumprisse em 1 hora, eu te peço perdão. E hoje, mais que nunca, eu queria confirmar que fosse 1 hora, porque justamente porque aquilo que eu mencionei no começo, né? De deixar ficar para baixo aqui. Mas, enfim, estou vacinada, né? Com reações ou não, eu estou vacinada. E eu sou grata ao universo por isso. E temos como você esse projeto do Evangélicos de formação de lideranças afirmativas, acho que é muito interessante. Tem um projeto da Rede Nacional de Grupos Católicos vindo aí também, muito bom. Então tem para todo mundo, tem coisa boa. Eu que agradeço, e eu tenho certeza que a gente vai ter mais momentos como esse. Eu quero também deixar uma indicação de um dos seus vídeos. Hoje até eu compartilhei ele porque eu estava reassistindo, porque me toca muito. É sobre Lucas, né? A parábola de Lucas, que você faz a comparação sobre igreja inclusiva, afirmativa, e a outra agora eu esqueci. Mas você faz um paralelo muito importante, que muitas das vezes a gente que está inserido dentro da igreja, a gente vem com aquela ideia assim, nossa, mas minha igreja é acolhedora, mas será que é acolhedora mesmo? E a sua apresentação mostra muito bem o que a parábola diz sobre, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia, uma percepção diferente da nossa igreja, achando que a gente é acolhedor, e não é. Não é. Essa reflexão bíblica, ela tá disponível lá, e vai sair uma versão acadêmica, vai sair no livro da FAGE, da Faculdade Jesuíta, que tá para ser lançado logo em breve, em 2 meses aí, depois anuncio lá no canal. Muito obrigado, Ana. Que você tenha uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade do bate-papo, e até a próxima. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Obrigado, gente. Beijão. Tchau, tchau.